você hoje um assunto que me chamou muito a atenção. Eu estava estudando sobre algumas questões e me deparei com isso. Eu não sei quantos de vocês já viram esse assunto, esse estudo sobre os 6 chapéus do pensamento. Já ouviram? Não? Tá, então nós vamos tentar falar sobre isso hoje, né? 6 chapéus do pensamento é um trabalho de Edward Bono. Edward Bono é um médico, fisiologista e, dentre outras coisas, não é PhD em muita coisa aí, mas ele desenvolveu então essa visão de que quando nós vamos discutir alguma coisa, quando nós vamos querer resolver algum problema, é interessante que tenhamos no nosso grupo pessoas que possam passar por esses 6 chapéus do pensamento. O que é isso? Na verdade, de uma maneira simbólica, mostrar como que nós abordamos uma situação para resolver a situação. Então, quando você está diante de um problema, como é que você aborda esse problema? Existem várias maneiras, e ele chama isso dos 6 chapéus, ou seja, são 6 características de pessoas. O primeiro chapéu, chamado chapéu vermelho, é aquilo que você sente sobre aquilo que está sendo discutido. É o chapéu das emoções, né? Que reações internas você tem? Quais são as suas intuições? Pense se isso não é verdade. Antes da gente continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que eu tenho tido muitas experiências, muitos momentos em que a gente se reunia em grupos, em discussões as mais variadas para tentar abordar um determinado problema. Sempre tem alguém que aborda o problema dessa maneira. Ela aborda o problema a partir de um sentimento. Como que essa pessoa está sentindo em relação a esse assunto? Já tiveram essa experiência? É uma questão, não é racional, é uma questão absolutamente de emoção. Esse chapéu, né, a pessoa que está com esse chapéu, é aquela pessoa que não deve pensar muito e nem se esforçar muito mesmo, porque é absolutamente emocional a reação daquela pessoa. Aliás, ele chama de chapéus porque isso pode ser usado numa dinâmica. Se você quiser fazer uma dinâmica no seu trabalho, uma dinâmica na igreja, uma dinâmica num grupo de amigos, a gente tem que resolver essa situação. Como é que a gente faz? Você vai passando de chapéu em chapéu de cores diferentes, né? Claro que ele está chamando de chapéu, você pode fazer o que você quiser, um bracelete, uma cor, uma fitinha, qualquer coisa. O chapéu branco é o chapéu dos fatos, da informação. É o chapéu que é absolutamente factual. Não é o chapéu que pensa, não é que pensa, não é a pessoa que tem as emoções como o vermelho, mas é aquela pessoa que vai direto aos fatos. Muito bem, nós temos essa questão. Quem está com o chapéu vermelho diz assim: eu sinto que a gente tem que pensar nisso daqui, eu estou sentindo, é uma intuição. O chapéu branco diz assim: quais são os fatos? Quais são as informações? Quais são os dados? O que a gente tem? O que a gente não tem? O que vem, o que não vem? E assim por diante. Quanto custa? Seja o que for. O chapéu amarelo é aquele que trabalha com aquilo que é mais brilhante, mais positivo, né? É aquilo que é aquela pessoa que enxerga as coisas de uma forma positiva, enxerga as situações de uma forma positiva, né? Ela quer ver o trabalho o trabalho realizado e quais são os benefícios e vantagens, mas do ponto de vista positivo e construtivo. É aquela pessoa que vai fazer aquele papel de vamos solucionar isso, mas estou vendo possibilidades, estou vendo que tem uma maneira nova de se fazer isso. O chapéu preto é aquela pessoa
que desenvolve um pouco mais a atenção, aponta erros e problemas, quais são os riscos envolvidos e identifica as dificuldades e os problemas. É um lado mais negativo, né? Geralmente a pessoa que age assim é aquela pessoa que é mais colocada de lado, né? Ninguém gosta numa reunião daquela pessoa que puxa para trás, né? Parece que está trabalhando contra, mas na verdade não está trabalhando contra. É importante que isso aconteça. Quais são os riscos? Por exemplo, tem gente que quando vê alguma situação, vê o preto e o branco, como a gente chama, mas não consegue ver as nuances. E o preto, o chapéu preto é aquele que vai ver as nuances. Olha, se a gente fizer isso, dá isso, se a gente fizer aquilo, dá aquilo, se a gente fizer aquilo outro, dá aquilo outro. E então é uma maneira aparentemente mais negativa de se olhar. O chapéu verde é aquela pessoa que vai trabalhar mais com criatividade, o modo criativo do pensamento, é o pensamento que ele chama de pensamento lateral, né? É aquela maneira de você enfrentar uma situação com uma inovação. Tem uma maneira nova de se ver isso. Tem uma criatividade nisso tudo, né? Novas ideias, soluções. Então é essa pessoa que desenvolve esse pensamento. E o chapéu azul é aquele pensamento organizado, controle, focos e ajustes. Chama os outros chapéus, ou seja, é aquele que é mais planejador. Em outras palavras, eu trouxe isso para a gente porque em todo tempo nós estamos diante de situações que a gente precisa tomar decisões, né? E essas 6 características, elas devem estar envolvidas, que é a intuitiva, a informativa, a construtiva, aquele que é mais precavido, criativo e reflexivo. Pense um pouco nisso, né? Se a gente tivesse tempo aqui, se eu tivesse aqui mais 1 hora, por exemplo, eu iria fazer aqui uma dinâmica. A gente ia pegar 6 pessoas e você vai ser o vermelho, você vai ser o branco, você vai ser o amarelo, você vai ser o verde, você vai ser o azul e assim por diante. Ou seja, vamos fazer esses papéis aqui. Por que eu estou trazendo isso? E eu vou mostrar para você por quê. Porque todos nós somos importantes quando nós estamos diante de questões importantes. Todas as pessoas são importantes. Aquelas que são mais racionais, aquelas que são mais emocionais. Aquelas que olham mais o fato, aquelas que olham um pouco mais a criatividade e as possibilidades. Aquela que olha os riscos e as dificuldades, e aquela que é mais amarela, né? Mais brilhante, que vê tudo aquilo, vê os problemas de uma forma um pouco mais alegre, né? E uma forma mais positiva a vida. Mas todos nós somos importantes, porque nós não somos iguais. Todos somos importantes porque não somos iguais. E graças a Deus que nós não somos iguais. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, se você puder fazer a gentileza de ler comigo, vai nos ajudar aqui na dinâmica. Vamos lá? Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Se o corpo inteiro fosse como você quer, não haveria corpo. O meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as coisas não é o seu jeito. Mas quando nós estamos juntos, nós produzimos muito mais. Quando nós nos unimos, nós produzimos muito mais. Pense nisso. Qual que é a maneira correta de se fazer, de se resolver esse problema? É a sua? Por que não é daquele seu amigo? Por que não é daquele outro? Por que não é daquele outro? Mas se nós unirmos todos os chapéus, nós vamos ter riqueza. Continuando.
Continua comigo. Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. A gente vê isso, por exemplo, no relacionamento conjugal, marido e mulher. Tem mulher que diz: essa é a maneira certa de fazer as coisas, não como meu marido, aquele descabeçado. Não é verdade? Aí o marido diz assim: mas por que tem que ser da sua maneira? Por que você está correta, certa, e eu não? A gente precisa aprender que a sabedoria está no todo, no grupo, no corpo, na união, na força de cada um de nós, e não na parte. Assim como o nosso corpo, né, gente? O que você acha que é mais importante na sua vida? A sua mão ou o seu pé? Hã? Os dois, né? É claro que os dois. Eu não quero abrir mão nem de um nem do outro. O que você acha que é mais importante? O olho ou o ouvido? Os dois. Assim como no nosso corpo nós todos somos importantes separadamente, também somos extremamente importantes juntos. Estou falando de nós, né, seres humanos. Estou falando das partes do corpo, né? Que uma mão separada do corpo morre, né? Tem que enterrar, não serve para nada. Eu estou falando de nós. Existe toda uma força quando nós trabalhamos juntos, quando nós nos aproximamos. Por quê? Da mesma maneira que uma parte não é o corpo também não é formado de uma só parte. Então vamos ver algumas questões, alguns valores na busca de solução. Primeira coisa, ouça mais. Ouça mais. Ouça todo mundo. Eu já dirigi muitas reuniões, muitas reuniões. É preciso ouvir as pessoas. E por mais que alguém lá tenha um chapéu preto, por exemplo, né, que pareça mais negativo, mais pessimista e não sei o quê, eu preciso ouvir essa pessoa. Ela vai chamar a minha atenção para alguma coisa importante nesse assunto, né, ou na solução desse problema. Leve em consideração o que for dito. Não ouça, porque tem gente que fala assim: não, eu ouvi, eu ouço, eu fico quietinho. Se a gente pedir para a pessoa repetir, a pessoa não sabe repetir, porque ela não prestou atenção. Então considere o que está sendo dito. Saiba discernir entre o desejo humano e o modo de ver o problema. Nós somos especialistas em preconceito, pré-conceitos. Nós damos rótulos para as pessoas com uma facilidade imensa. Tem uma situação que precisa ser resolvida. Aí alguém fala alguma coisa, e o outro fala outra coisa, e o outro fala outra coisa. Quando alguém fala aquilo que eu quero ouvir, eu dou força para a pessoa. Quando alguém fala aquilo que eu não quero ouvir, eu xingo a pessoa dentro de mim, né? Ele não tinha que ser fulano. Tinha que ser ela. Ô gente ruim, que não quer ver nada de bom nessa vida. Por quê? Divida isso, discirna, não é? Entre o que é um desejo humano, isso daí é um desejo da pessoa, ou é um modo diferente de se ver o problema. É um modo diferente de se ver a vida. É um modo diferente de se ver a história. Vamos continuar, vocês estão... Eu não estou terminando não, estão bem? Então, considere que há sabedoria no grupo e que intencionalmente deseja trazer solução. Considere que existe sabedoria no grupo que intencionalmente deseja trazer solução. Outro aspecto importante é a interdependência. Isso é uma questão extremamente clara para nós, por exemplo, no nosso corpo. Cada membro se une, ou cada parte do corpo se une a outra parte, mas
essa união é necessária para alguma outra coisa. Há uma interdependência. Um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. E assim a gente une todas as coisas. A beleza está no corpo. A beleza está no todo. E não apenas nas partes. Vocês lembram do dia que eu projetei aqui um carro totalmente desmontado? Lembram disso? Não? Totalmente desmontado. É lindo, né? Eu acho bonito, pelo menos. Eu gosto de ver parte mecânica, certo? E aí você vê aquele monte de parte linda. É bonito demais. Mas não anda aquele negócio. Não dá para dirigir. Não serve para nada, a não ser que você seja um bom mecânico e coloque tudo junto. Mas mesmo assim precisa. Uma coisinha depende da outra, que depende da outra. Assim são as máquinas, assim são os seres humanos e assim são os grupos humanos. Um depende do outro. Eu dependo de você e você depende de alguém, que depende de alguém, que depende de alguém, que depende de mim. Interdependência. Terceiro, a questão do foco e da variedade. O que é isso? Olhe para cada ação em particular, mas não perca de vista o bosque por causa de uma árvore. Olhe para uma ação de cada vez, mas não perca de vista o maior, o grande. Não é? Se você olha só uma coisa, você perde de vista o que é talvez mais essencial. Então esse ditado que diz: não perca de vista o bosque por causa de uma árvore, porque nós temos a tendência de, ao olharmos uma árvore, ficarmos atentos a ela e fixamos ali os nossos olhos naquele problema e vamos olhando só aquilo, e a gente não vê que isso tudo faz parte de algo muito maior. Em quarto lugar, mesmas terras com outros olhos, ou seja, o nosso desejo sempre é, a gente acredita que se a gente criar novos caminhos, nós vamos nos aventurar por esses novos caminhos, então nós descobrimos a solução. E a sabedoria está em você não se perder em novidades, mas inovar em cima do que já existe. Deu para entender isso aqui? Olhar as mesmas terras com os mesmos, ou com outros olhos, é melhor do que encontrar novas terras. Deu para entender? Olhar a sua esposa com outros olhos é melhor do que encontrar outra. Muitas vezes olhar o trabalho que você tem hoje com outros olhos, talvez seja melhor do que encontrar um novo trabalho. Ver a mesma coisa sob uma nova perspectiva. Nós estamos vivendo numa época, queridos, uma época perigosíssima. Perigosíssima por quê? Porque é a época do descarte. Tudo é descartável. Amigos são descartáveis, relacionamentos são descartáveis, pessoas são descartáveis, trabalho é descartável. Voltando àquela questão da reunião, o grupo conversando para discutir alguma coisa, lembra? Os 6 chapéus? Aí eu olho lá, tem alguém lá que está com chapéu preto. Eu digo: esse eu não convido nunca mais para vir na nossa reunião. Esse que eu vou descartar. Eu fico com 5 chapéus, tá bom? Esse outro aqui está perguntando muito quanto custa. É um chato. Próxima reunião eu vou fazer e não vou avisá-lo. Aí já fico com 4 chapéus. Daqui a pouco só tem o seu chapéu, não tem nem cor. Não tem nem cor, porque você não é um corpo. A gente descarta pessoas da nossa vida, a gente descarta relacionamento, a gente descarta trabalho, a gente descarta tanta coisa, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então olhe as mesmas terras, mas com outros olhos. O mesmo joelho machucadinho, olhe com outros olhos. Vamos tratar disso, vamos ver como é que é melhor, vamos ver o que é possível ser feito. De alguma maneira tem conserto.
Eu não sei se é real ou não, se é verdadeiro ou não, mas aquela historinha de que perguntaram para um senhor de idade, né? Como é que o senhor ficou casado tantos anos com a sua esposa? 70 anos. Ele disse: porque eu sou da época em que a gente consertava as coisas, a gente não jogava fora. É uma questão, olhar as mesmas pessoas, as mesmas terras, com outros olhos. Outra questão é que o todo está na parte e a parte está no todo. O todo está na parte, a parte está no todo. Esse é um princípio interessante e, aliás, ele é um princípio muito claro na Bíblia, na própria história do povo judeu. Quando você vê alguém orando, por exemplo, Neemias fazendo oração, ele diz assim: Senhor, eu e o meu povo pecamos. Essa ideia de que eu represento o povo, represento o todo, e o todo representa o indivíduo. O todo está na parte, a parte está no todo. Agora, nós temos duas maneiras, pelo menos, né, existem mais aí dentro dos estudos de conhecimento, etc. Tem muita coisa complexa nesse mundo aí. Mas tem pelo menos duas maneiras da gente olhar essa questão, e eu quero chamar a sua atenção para isso. A primeira é que o todo é superior à soma das partes. Por exemplo, um grupo discutindo um problema. Um grupo discutindo um problema significa várias pessoas, várias experiências, vários talentos, várias expertises. E essas pessoas sozinhas não são muita coisa, mas quando se juntam, são muito fortes. Então o todo é superior à soma das partes. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Ok. Mas tem uma outra maneira de ver também, é quando o todo é inferior à soma das partes. Por exemplo, um coral, conjunto coral. Eu tenho aqui um cantor, eu tenho uma cantora, eu tenho várias pessoas que individualmente são cantores. Individualmente desenvolvem uma musicalidade incrível, são pessoas conhecedoras de música, têm voz, têm um talento enorme, mas que o todo, quando elas se juntam, exige uma alimentação de toda aquela força de cada uma delas. Deu para entender? Quem já cantou em coral sabe disso. O coral diz assim: é assim. O maestro diz: é assim. Sem firula, né? Sozinho você pode fazer isso aí, mas no coral não. Então o todo passa a ser inferior à soma das partes. Por que é interessante a gente ver isso? Porque são duas maneiras de ver, porque depende da aplicabilidade dessa união. Em algumas questões, a soma de todos nós gera um todo infinitamente superior ao valor de cada um de nós. Em algumas outras áreas, você é tão forte que a soma do todo passa a ser inferior às partes. No entanto, tanto um quanto o outro mostram uma coisa: que não dá para a gente ficar sozinho. Não existe coral de uma pessoa. Não existe. Eu estava aqui ouvindo o pessoal tocar e dando graças a Deus pelo pessoal, né? Tocando, cada um tocando um instrumento. Quando eles se juntam, existe toda uma harmonia, toda uma beleza. Eventualmente, se eu pedir para cada um fazer um solo, vai ser muito mais do que aquela harmonia que a gente teve. Mas se eu pedir para todo mundo tocar, cada um vai ter que se limitar àquela música e as características daquela música e fazer o seu melhor dentro do todo, porque o todo é importante. Algumas vezes você se sente mal porque na sua casa você gostaria de desenvolver muito mais, mas você não consegue, porque você tem uma esposa, você tem filhos, existem situações e situações, há filhos que dão uma dor de cabeça enorme.
E você não pode sair correndo nos seus sonhos, porque você não vai deixar ninguém para trás. Você tem que segurar a pessoa lá atrás. E muitas vezes você tem que dar alguns passos para trás, para poder pegar quem está cansado e sobrecarregado e ajudar essa pessoa a andar com ela. E andar com ela. Não é? Você não pode aplicar na sua casa aquilo que você aprende no trabalho. No trabalho é meta, principalmente quem trabalha com vendas, né? É meta, você é burro, você é isso, você tem que fazer, ele não vai, por que você não faz, ele está pensando, tira esse traseiro da cadeira, está preguiçoso. Aí o cara chega em casa, olha para a esposa, ele para os filhos, eu falei, a meta, qual que é a nossa meta? Tem gente que faz em casa reuniões de negócio com os filhos. Vamos fazer a nossa meta. Está aqui o gráfico. Como estamos nos portando? Você não fez o que o pai falou? Então você está me devendo. O seu filho, às vezes ele pode parecer lento para você, e muitas vezes ele é extremamente mais inteligente do que você. E ele demonstra a lentidão perto de você porque ele sabe que você não vai entender o que ele está pensando. É ou não é? Os gênios não se davam na escola. O Albert Einstein, você leia a história do Albert Einstein. Quando ele estava na escola, o pessoal dizia assim: esse menino é meio bobo. Eu acho que ele estava pensando em como viajar no tempo, né? E fazendo fórmulas matemáticas. E a professora dizia: esse menino é bobo, ele não olha para o lado, não faz não sei o quê. O que eu quero dizer para você é como é importante a gente respeitar as diferenças. Somos vários e somos diferentes, e há uma beleza de Deus em cada diferença. Eu vou mostrar para vocês 3 versículos para vocês decorarem e guardarem no coração. O primeiro versículo é esse aqui, Provérbios 11:14, que diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Que bonito, né? Na multidão dos conselheiros há segurança. Nós não somos sozinhos. Nenhum homem pode dizer eu sou completo se ele não tiver alguém para compartilhar a sua vida. Eu não é. O segundo versículo diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então você que não gostava de reunião, agora você já está começando a gostar a partir de hoje à noite. Em Provérbios 24:6 diz: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Sozinhos não vamos a lugar algum, mas juntos poderemos ir mais longe. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos hoje a importância do corpo, a importância do grupo, a importância de juntos crescermos, a importância, ó Deus, daquilo que a Tua Palavra diz. E nós estudamos alguns versos e olhamos para alguns versos e dissemos: Jesus, é isso mesmo que a gente quer, é isso mesmo, queremos viver numa compreensão maior do que o indivíduo, do que a parte. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor sempre, a fazermos o melhor sempre e a fazermos com excelência sempre. Abençoe esses homens, Senhor, para que tenham uma semana gloriosa, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus te abençoe.